voltar para onde estávamos. Estávamos terminando, não é isso? A parte de obrigação tributária, o título 2 do Código Tributário Nacional, e estamos nos encaminhando para o crédito tributário, que trata do título 3. Aula passada, ficamos por terminar responsabilidade tributária e estávamos estudando responsabilidade por infrações da legislação tributária. Assim sendo, salvo engano, ficamos exatamente aqui, né? Falamos da denúncia espontânea, que está lá no artigo 138 do Código Tributário Nacional. Falamos do seu marco, não é isso? O limite para que a denúncia deixe de ser espontânea, a confissão deixe de ser espontânea, que é a lavratura do TIF, termo de início de fiscalização ou comunicação formal ao contribuinte sobre tributos acerca do período em que se está investigando. A Fazenda Pública eventualmente começa a verificar acerca daqueles tributos, não é isso? E olha, então, a gente percebeu aqui no sistema que o senhor não pagou o IPTU. Esse ano acabou. A partir do momento que a Fazenda adota qualquer atividade, qualquer ato a apurar o tributo, não cabe mais a denúncia espontânea, os benefícios do artigo 138 do Código Tributário Nacional. Isso muito menos ainda quando falarmos de termo de início de fiscalização. Informação importante. Parcelamento. Cabe querer se valer o contribuinte dos benefícios do parcelamento, bem como da denúncia espontânea? Dê uma olhada aí comigo, com atenção, no que diz o artigo 138. Ele diz o seguinte: a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, a autoridade fiscal. Então, segundo o STJ 1, aquele que quer parcelar o débito não pode se valer do benefício da denúncia espontânea. 2. Para que o responsável, e aqui deixa eu falar uma coisa que talvez eu não tenha falado na aula passada. Quando eu estou falando da seção 4, responsabilidade por infrações, eu estou falando aqui de responsabilidade por ato próprio. Diferentemente da responsabilidade tributária que a gente estudou dos sucessores, bem como de terceiros. Aqui, na responsabilidade por infrações, o sujeito ele tem relação direta e pessoal com a infração da legislação tributária. E é por isso que o STJ também, nessas situações, entende que, olha, aqui a responsabilidade é pessoal. Então, parcelamento, se o cidadão estiver devendo, chegar na fazenda, então, quero confessar, quero me valer da denúncia espontânea exatamente porque estou aqui confessando o meu débito e quero parcelar. Não pode, porque ele não vai poder se valer do benefício da denúncia espontânea quando quiser parcelar o crédito tributário. Porque o que determina o artigo 138 do Código Tributário Nacional é que o responsável, e o responsável aqui com uma relação de pessoalidade com a infração foi ele que praticou a infração à legislação tributária. Ele precisa pagar, nos termos do que diz o artigo 138, o débito todo. Ele precisa pagar o tributo, pagamento do tributo na sua integralidade, e digo mais, não basta pagar o tributo na sua integralidade, mas também pagá-lo conforme arbitrado pela autoridade administrativa. Para que o responsável, o contribuinte,
possa se valer do benefício da denúncia espontânea, ele não vai pagar o que ele acha que é devido. Isso ele discute depois. Se você quiser se livrar, nos termos do que diz o STJ, meu caro, das multas moratória e punitiva, você vai ter que pagar o que a Fazenda diz que você deve. Ah, Aline, mas eu acho que eu devo menos. Então você vai discutir isso depois, numa ação de repetição de débito tributário. E aí a escolha é sua. Porque ou você paga para se valer dos benefícios da denúncia espontânea, exclusão de multas moratórias e punitivas, nos termos do que é arbitrado pela Fazenda, ainda que você discorde para, em ação própria, contestar esse valor, ou você não pode se valer do benefício da denúncia espontânea. Certo? Sobre denúncia espontânea, creio que tenhamos esgotado o tema. Vimos na aula passada, não é isso? A súmula 360 do STJ. Vimos que juros de mora e correção monetária não exclui. E aqui falta a responsabilidade por infrações cometidas nos termos do artigo 137 do Código Tributário Nacional. Dê uma olhadinha aí no que diz o artigo 137 do Código Tributário Nacional, reforçando a pessoalidade da responsabilidade contida nessa seção. Diz o seguinte: a responsabilidade é pessoal ao agente, aquele que cometeu a infração à legislação tributária, seja o contribuinte, seja o responsável tributário por sucessão ou de terceiros. 1. Quanto às infrações conceituadas por lei, como crimes ou contravenções, a responsabilidade pessoal da esfera penal é replicada na esfera tributária, administrativo-tributária, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem dê terceiro. 2. Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar, filo porque quilo, existe a infração administrativa e o dolo se mostra como um elemento a ser verificado, um elemento subjetivo do agente. 3. Quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico, das pessoas referidas no artigo 134 contra aquelas a quem respondem, o que confirma a diferença da responsabilidade lá do 134 e essa. Ou seja, o responsável tributário, dentro daquele exemplo lá do papai, se ele praticar uma infração à legislação tributária, ele responde pelo tributo na condição de responsável tributário, lá nos termos do 134.1, porque o filho não pode ser chamado a pagar o tributo, e na condição pessoal de que ele, enquanto responsável tributário do filhote, quis, dar um somebody love na fazenda. E aí ele responde pessoalmente. B, dos mandatários, prepostos ou empregados contra seus mandantes, preponentes ou empregadores. C, dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado contra estes. Artigo 112. É sempre bom a gente associar a leitura do 137 do Código Tributário Nacional ao seu 112, que é uma parte que a gente vai ver ao final da legislação tributária, de tudo que a gente estudou aqui, como a gente aplica isso como a gente aplica a legislação ao caso concreto, Diz o artigo 112 do Código Tributário Nacional que a lei tributária que define infrações, e aqui eu estou falando de infrações administrativo-tributárias, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, ao responsável lá do 137.
Em caso de dúvida quanto, vem aqui também, do mesmo jeito que o Código Tributário Nacional se vale por empréstimo da responsabilidade pessoal da esfera penal, porque eu estou falando de direito punitivo, ainda que eu esteja falando de direito punitivo administrativo, que é esse da esfera administrativa tributária, também, da mesma forma, se vale do princípio em dúvida em favor do réu. Em dúvida em favor do infrator. Inciso 1 do 112. A capitulação legal do fato. Na dúvida entre A ou B, norma A ou norma B, fato A ou fato B, vai-se o quê? Privilegiar aquela norma que é melhor para o infrator. E atentem-se que o artigo 112, ele dá uma deixa ao final, em caso de dúvida. Se não tiver dúvida, meu filho, você vai aplicar o que tem que ser aplicado. Mas se houver dúvida, é disso que trata o princípio, tanto aqui quanto lá no penal. 2. A natureza ou as circunstâncias materiais do fato, os elementos materiais que compõem a conduta, ou a natureza ou extensão dos seus efeitos. 3. A autoria, a imputabilidade e punibilidade, se é punível ou não, se a pessoa pode responder ou não, bem como se foi ela ou não. 4. A natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Estou na dúvida se é 1 ano, 2 anos. Estou na dúvida se é uma multa de 75% ou 150% em cima do tributo devido. Na dúvida, sempre se fará essa interpretação melhor ao sujeito infrator, sujeito passivo dessa situação. Certo? Se você der uma olhada aí, terminamos obrigação tributária, o título 2. E vamos passar agora de imediato ao nosso crédito tributário. O título 3 começa no artigo 139 e vai, se você olhar comigo, vai longe, viu? Ele vai até quando se começa o título 4, que trata da administração tributária, até o 192. E, obviamente, quando a gente está falando de crédito tributário, eu preciso lembrar daquela minha linhazinha do tempo. Lembro que quando a gente começou aqui, eu tracei isso aqui para vocês, só que de uma forma mais completa. Não é isso? Com os dispositivos, não lembra. Então volta lá na aula, querido. Você não prestou atenção, tá bem grandão. E eu saí da frente, inclusive. Não é isso? Porque a gente traçou uma linha do tempo da relação jurídico-tributária. E eu já sei o que é a hipótese de incidência, que é a previsão em abstrato, que dá origem ao fato gerador quando o sujeito passivo incide por sua conduta, tendo em vista fato, ato ou situação jurídica sua, ao fato gerador. E ao tempo que nasce o fato gerador, nasce também a obrigação tributária. Esses dois fenômenos aqui, eles ocorrem de forma concomitante. Fato gerador e obrigação tributária. Como lá na esfera civil, quando eu falo de negócio jurídico. Só que lá na esfera civil, quando eu falo de negócio jurídico, né? Quando eu falo de obrigações, seja legal ou por meio de negócio jurídico, ao tempo que nasce a obrigação, nasce também o crédito. A obrigação de fazer, não fazer ou de pagar. Perdão. Na esfera, na esfera tributária, o papo é diferente. Porque, ocorrendo o fato gerador, o que nasce ao tempo dele, da sua ocorrência, é a obrigação.
tributária. Só que essa obrigação tributária, para que ela se torne exigível por parte da Fazenda, ela precisa ser constituída. Constituída naquilo que a gente chama de crédito. Crédito tributário. Por meio do lançamento, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Então, pergunta, inclusive de concurso público, de prova oral. Meu caro, ao tempo que nasce o fato gerador, nasce o crédito tributário? Não. Acabamos de ver que não. Nasce a obrigação tributária. Mas o crédito tributário, ele precisa ser constituído por meio do lançamento, que nada mais é do que um procedimento administrativo que culmina com o ato de lançar, uma vez que verificada a absoluta legalidade, materialidade e formalidade do evento junto à lei. Diz o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Apenas para fins de esclarecimento, 139, 140, 141. Quando eu falo no 139, o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta, natureza de obrigação de pagar. O que o Código Tributário está lhe dizendo é que toda e qualquer obrigação de pagar na esfera tributária constitui-se em crédito tributário. Exemplo, multa tributária. Decorre da obrigação principal? Decorre da obrigação de pagar o tributo. Uma vez incorrido no fato gerador, eu tenho um carro, sou proprietária de um veículo automotor, eu tenho que pagar IPVA, mas eu não paguei o IPVA. Quando eu for pagar o IPVA, eu pagarei o valor principal, que decorre da obrigação principal, do fato gerador, propriedade de veículo automotor, mais multa. Essa multa que decorre do IPVA, da obrigação principal, tem a mesma natureza da obrigação principal. Obrigação de pagar. 142, diz o artigo 142. Leia aí comigo, me acompanhe, por favor. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento, pode grifar aí procedimento administrativo, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, determinar se você incidiu na norma e assim deu origem ao fato gerador, calcular o montante do tributo devido, ou seja, uma vez incidido na norma, dando origem ao fato gerador, vamos ver quanto você deve, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível, como o caso do meu exemplo. Uma vez que ao lançar verifica a autoridade administrativa, opa, era para ter sido recolhido ano passado. Não apenas constituir o crédito tributário o fará, como também, o principal, também constituirá a multa. E tudo isso será crédito tributário. Por que eu pedi para você dar uma grifada aí em procedimento? Porque o Código Tributário Nacional, na sua literalidade, ele fala que o lançamento é um procedimento. Mas a doutrina majoritária
inclusive nossas cortes, entendem que o lançamento é um ato administrativo, que decorre de um procedimento nos termos do que temos no artigo 142 do Código Tributário Nacional, só que eu estou falando de um procedimento que culmina num ato administrativo. Portanto, a natureza jurídica do lançamento é de ato administrativo. De ato administrativo que tem por finalidade declarar a obrigação tributária, está tudo certo, está tudo ok, realmente ocorreu o fato gerador e nasceu a obrigação tributária, e constituir um crédito tributário. Permitir que a fazenda exija esse crédito do sujeito passivo. E é por isso que se diz que o lançamento ele possui uma natureza dúplice ou mista, natureza declaratória da obrigação e constitutiva do crédito tributário. Meio desorganizado aqui, né? Mas ficou claro para vocês, né? O lançamento, ele possui natureza dúplice, também chamada mista, porque ele tem por missão declarar a obrigação e constituir o crédito tributário. Certo? Revisão do lançamento. Uma vez lançado o meu crédito tributário, ele pode ser revisto? Isso está lá no 145. Só mais uma coisa, parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional e penal. Prevaricação. Sob pena de prevaricar a autoridade fiscal, caso não realize o lançamento. Agora sim, revisão do lançamento. Até quando o lançamento, que é um ato pretérito, né? É um ato retrospectivo, praticado pela fazenda, não entendi, Aline, por que é um ato retrospectivo. Ele pode ser alterado pela fazenda. Vamos por partes. Vamos primeiro entender essa retrospectividade do ato de lançar. O lançamento, ele não será contemporâneo, em regra, quando praticado, e nem será prospectivo. Ele é sempre um ato retrospectivo, em que a fazenda vai verificar situações jurídicas, atos ou fatos ocorridos no passado, para se verificar a ocorrência do fato gerador. Porque, afinal de contas, ninguém pode me tributar pelo que eu vou fazer no futuro. Eu só posso ser tributada quando eu incido na hipótese de incidência. Então, para isso eu preciso de lei, para isso eu preciso da minha incidência na lei para dar origem ao fato gerador. Dando origem a esse fato gerador, opa, a fazenda vai voltar lá atrás e vai, deixa eu ver aqui. O que aconteceu? E assim, tendo acontecido realmente o fato gerador, tendo nascido a obrigação tributária, vai lançar. E é por isso que a gente fala que se trata de um ato retrospectivo. Ex tunc. Lá no passado. Pergunta, qual é a lei então que vai se aplicar? Qual a legislação, a lei, melhor, legislação também porque eu tenho aí inserida a lei, mas qual a lei aplicável ao momento do lançamento?
Deixa eu ilustrar. Lembra do meu exemplo do IPVA? Eu estou devendo o IPVA de 2022. Está sendo apurado agora para ser lançado. Verificou a fazenda que eu estou em débito agora em 2024. Digamos que a alíquota do IPVA, né, um aspecto quantitativo da lei, seja menor em 2022 e maior em 2024. Qual a lei que eu vou aplicar? Qual a lei que a autoridade fazendária, ao tempo de constituir o tributo, vai aplicar? Ou digamos que em 2022 a alíquota era maior e agora em 2024, por alguma razão, o benefício fiscal ficou menor. E está sendo apurado em 2024. Qual a alíquota que será aplicada? A maior ou a menor? Não importa se maior ou menor. Quando eu falo de aspectos do fato gerador previstos em lei, sujeito passivo, matéria tributável, fato gerador, alíquota base de cálculo e eventual penalidade, eu vou aplicar a lei vigente que incidia ao tempo do fato gerador. O lançamento ele vai lá atrás e ele vai buscar o fato gerador, bem como o direito à época aplicável a esse fato gerador. Isso está lá no artigo 144 do Código Tributário Nacional. Diz o lançamento, reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Então, quando eu estou falando do ato de lançar um tributo, a obrigação tributária principal, eu vou buscar lá atrás, não apenas o fato, mas também a lei. Agora, antes da gente voltar lá, até quando pode se modificar o lançamento, né? Todo esse caminho para a gente chegar já lá, no 145 do Código Tributário Nacional. Agora, digamos que a época de 2022, a Fazenda Pública, para apurar esse IPVA, ela não gozasse de alguns procedimentos mais invasivos para fins de identificação do tributo, bem como da propriedade do carro, que hoje, em 2024, ela goza. Ou seja, para apurar o tributo hoje, 2024, ela pode se valer de procedimentos mais invasivos à intimidade, à privacidade do contribuinte, procedimentos esses que não existiam em 2022. Vai poder a Fazenda Pública, para lançar o IPVA de 2022, se valer desses procedimentos mais invasivos que existem agora em 2024? Pode. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 144. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliados os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiro. Então percebam que vai se buscar lá atrás é o fato e a lei que definia o fato
como imponível. Mas quando eu falo de procedimento de apuração para lançar, vale a lei ao tempo do lançamento, da apuração para lançar.